Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje, e vamos lá para o nosso objeto de conhecimento. Aula 4, objeto de conhecimento, será sobre a geração e transmissão de energia elétrica. Também falaremos das usinas de geração elétrica, eficiência energética e também o impacto ambiental. Formas sustentáveis de obtenção e armazenamento de energia elétrica e o consumo consciente de energia elétrica, além das propriedades dos materiais. Detalhamento: eficiência energética de diferentes combustíveis e fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, a aula, vai falar muito sobre a energia. Espero que todos vocês estejam cheios de energia para a aula de hoje. Vamos lá! Olá, queridos! E vamos iniciar a aula falando um pouquinho sobre eficiência energética, tá? Então, a eficiência energética, e eu trago como exemplo para vocês o que provavelmente todos aí têm em casa, ou boa parte, tem em casa, que são as geladeiras, os equipamentos para refrigerar alimentos, tá? E aí, no caso, esse é um equipamento, um dispositivo que se utiliza da energia elétrica, não é mesmo? E aí a ideia da eficiência energética, ela se dá principalmente nos aparelhos, nos dispositivos, tá? De que maneira? A ideia hoje, é que um equipamento que tenha uma boa eficiência energética é aquele que consegue ali com um menor consumo de energia ter uma boa capacidade, utilizar bem aquela energia que está sendo empregada ali para aquele equipamento funcionar. Então, no caso, das geladeiras, dos televisores, dos ar-condicionados, todos eles, hoje, já se utiliza, a indústria que fabrica esse tipo de equipamento já, acaba agregando ao valor do equipamento também esse conceito da eficiência energética. Então, hoje, os aparelhos que saem das lojas, eles já têm todo essa característica de uma boa eficiência energética, ou seja, eles são capazes de, a partir da energia que é empregada, utilizar um consumo pequeno, mas ter uma boa capacidade, conseguir produzir energia, gerar energia a partir daquela quantidade que é empregada ali. E aí, para isso, para a gente ter essa ideia de que o meu aparelho tem uma boa eficiência energética ou não, as empresas utilizam umas etiquetas, que eu acho que você já deve ter visto, uma etiqueta parecida com essa que eu vou mostrar para vocês agora, E essa etiqueta, ela já vem, nos aparelhos, nos equipamentos, e ela indica exatamente isso, facilitando a gente na hora da compra, tá? Então, toda vez que você aí que tiver pretendendo comprar um eletrodoméstico, um aparelho, qualquer que seja ele, que precise utilizar energia, você vai observar nessa etiqueta e vai perceber o seguinte, pode voltar lá na etiqueta mais uma vez, e vai perceber que você tem de A a G, e aí a ideia da etiqueta é da seguinte maneira, quanto mais próximo ali do verde, da letra A, mais eficiente vai ser esse aparelho, tá? Então, esse G que você está vendo ali, ele vai ter que estar lá em cima, bem pertinho do A, do verdinho. Então, quer dizer que esse refrigerador, ou essa televisão, ou esse ar-condicionado é um equipamento que tem uma boa eficiência energética, ou seja, ele consegue consumir menos energia para poder fazer toda a atividade que ele precisa ali. No caso, refrigerar um alimento, ou então um ar-condicionado, deixar a casa refrigerada. À medida que esse Gzinho que você está vendo vai baixando, vai ficando
amarelinho ou laranja ou até mesmo vermelho, aí, gente, quer dizer que esse aparelho é menos eficiente. Então, a capacidade dele de consumo tende a ser maior. Então, é um caso a se pensar, tá? À medida que a gente se aproxima ali daquela letra G, tá bom? Então, os melhores, mais eficientes, são aqueles que vão estar ali no verdinho na letra A. Os que gastam muita energia são aqueles que vão estar mais lá para baixo, tá? Na letra G, ok? Então, é dessa maneira que a gente analisa aí a eficiência energética dos aparelhos, dos equipamentos, tá bom? E aí, gente, como a gente está falando de energia, né? Como a aula, né, vai ser basicamente sobre energia, trouxe para vocês o conceito de combustíveis, né? Que passa aí pela ideia de energia também. Olha só. Então, gente, um combustível nada mais é do que algo que gera energia, tá? Então, os combustíveis são substâncias capazes de liberar altas quantidades de energia, basicamente sob a forma de calor, quando eles reagem com um material comburente, que geralmente aqui no nosso planeta é o oxigênio, tá? E essa reação, onde tem um combustível, onde tem um comburente, é chamada de combustão, tá bom? Então, a combustão é uma reação de um combustível. Os combustíveis derivados de fontes renováveis de energia têm ganhado importância por serem preparados com recursos que se renovam de forma relativamente rápida, podendo dar origem a ciclos sustentáveis. E aí, na aula de hoje, a gente vai tratar muito, tá? Desses combustíveis de fontes renováveis, como é o caso do sol, né? Como é o caso da água, como é o caso do ar, tá? Então, a gente vai ver vários tipos aí de formas de energias renováveis. Já aqueles, né, que são de fontes não renováveis, em sua maioria os provenientes dos combustíveis fósseis, né, como é o caso do petróleo, do carvão, a tendência é que eles, né, a gente está deixando, né, o planeta, a sociedade está deixando de utilizar esse tipo de recurso, porque a gente tem percebido, estudos têm mostrado que eles são os principais causadores de desequilíbrio ambiental, do desequilíbrio ambiental que a gente vem observando a cada ano. Com essas fontes energéticas, elas não se renovam rapidamente, o seu uso não se torna sustentável. Então, quando a gente fala, por exemplo, do petróleo, a gente está falando de um recurso não renovável, né, porque ele é de uma fonte fóssil, que precisa de milhões e milhões de anos para que se forme, né, uma jazida, por exemplo, dessas de petróleo que a gente conhece hoje. Então, o que se tem de petróleo hoje já vem sendo formado há muitos e muitos anos, tá bom? Então, por isso, é considerada uma fonte de energia não renovável, consequentemente não sustentável, tá bom? Bom, então eu apresentei para vocês aqui um conceito inicial de combustível, mas a gente vai aprofundar um pouco mais agora no vídeo que eu gravei para vocês, olha só. Então vamos falar um pouco dos combustíveis. Combustíveis são substâncias que reagem com um comburente, liberando energia na forma de calor, geralmente de maneira vigorosa, formando inclusive chamas e gases. O comburente mais comum aqui no nosso planeta é o gás oxigênio, né, que tem essa fórmula aqui, o O2. A reação entre o combustível e o comburente, ela é sempre exotérmica, ou seja, libera energia para o ambiente e é chamada de combustão. Então, todo processo que libera energia para o ambiente é uma combustão. A maior parte dos combustíveis é formada por hidrocarbonetos, que são moléculas constituídas principalmente de carbono e hidrogênio, ok? Então, assim, né, a principal substância formada a partir dessa reação é o dióxido de carbono, o CO2. Observe aqui agora a equação de uma reação de combustão. Nós vamos ter um combustível, o comburente, né, que é a substância O2, formando o CO2, gás carbônico, a água, que também é um dos produtos da combustão, e liberando bastante energia para o ambiente. Algumas substâncias combustíveis podem possuir outros átomos na sua composição, como é o caso do enxofre. Então, quando isso acontece, um dos produtos formados
é o SO2, o dióxido de enxofre, tá? Ao invés de produzir CO2, vai produzir o SO2. São substâncias que contribuem para a poluição atmosférica e principalmente intensificam o efeito estufa. A energia liberada pela combustão de um material combustível deriva das suas ligações químicas. Então, dependendo do tipo de ligação química, a gente vai ter uma quantidade de energia liberada específica. Por isso, a combustão é um processo de conversão de energia química em energia térmica, né? Então, a partir da quebra dessas moléculas, a gente vai ter a geração de energia, de calor sendo liberado para o ambiente. Os combustíveis são de extrema importância na nossa sociedade, pois a energia térmica liberada, né, nessa combustão é utilizada para gerar trabalho mecânico, como podemos observar, por exemplo, nos motores dos automóveis. O calor gerado na combustão também é aproveitado em processos de aquecimento, como é o caso do cozimento, e em processos industriais. Por aqui a gente falou mais sobre a reação de combustão. Espero que vocês tenham entendido. Até mais! Olha aí, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre a combustão e as partes, né, que compõem essa reação. Combustível, comburente, formando sempre CO2 e água e liberando bastante energia. E é essa energia que a gente precisa conversar, vai continuar falando na aula de hoje, tá? Agora eu trouxe para vocês aqui uma classificação quanto aos combustíveis, olha só. Então, a gente vai classificar um combustível de acordo com o tempo de sua formação, tá? E aí eu vou classificá-los como renováveis, né? Os combustíveis renováveis ou os não fósseis, né? E esses são aqueles que são formados por recursos naturais que se renovam em intervalos de tempo pequenos, tá? Intervalos bem curtinhos, como, por exemplo, o biodiesel, o etanol e a madeira, tá? Continuando aí a falar da classificação, agora eu vou continuar falando, né, desses combustíveis não renováveis ou fósseis, são aqueles que derivam da matéria orgânica vegetal e animal fossilizada, como, por exemplo, o petróleo, né, o gás natural, o xisto e o carvão mineral. Então, esses aí são os principais exemplos de combustíveis fósseis, não renováveis. O termo não renovável se deve ao fato de que essas substâncias levam milhões de anos para serem formadas, sob circunstâncias particularmente agressivas, né, como é o caso de pressão e temperatura. Então, necessariamente, para formar o petróleo, o gás natural, o carvão, é preciso de muito tempo, né, e intensas condições de pressão e de temperatura naquele ambiente, tá? Agora a gente vai falar das energias renováveis, tá? Então a gente já sabe o que são combustíveis renováveis e não renováveis, né? Agora a gente vai falar das energias, né, dos tipos de energia. As energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através de intervenção humana. Elas são consideradas energias limpas, tá? E gravem essa palavrinha que ela vai ser muito falada ainda na aula de hoje, uma energia limpa, pois os resíduos deixados na natureza são nulos, tá? Então, essa interferência com a natureza é mínima, tá? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos do que seriam energias renováveis, como a hidrelétrica, né, que é oriunda da força das águas dos rios, a solar, que vem da luz do sol, a eólica, a força dos ventos, a geotérmica, que provém do calor do interior da terra, a biomassa, que procede de materiais orgânicos, mares e oceanos também é uma maneira de gerar energia, e o hidrogênio, né, que provém da reação entre o hidrogênio e o oxigênio, que é uma reação muito violenta, né, que gera bastante energia. Agora eu vou apresentar as energias que não são renováveis, né? São aquelas que se esgotam, como a gente já vem falando. Apesar de serem encontradas na natureza, o petróleo está na natureza, o carvão também, né? Porém, elas são finitas, as suas reservas são finitas, vão acabar. São consideradas poluentes porque sua realização causam danos
para o meio ambiente, tá? Exemplos aí de energias não renováveis. Os combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, do carvão mineral, do xisto e do gás natural. E ainda, né, outro exemplo, a energia nuclear, tá? E aí, no caso da energia nuclear, ela necessita do urânio ou do tório para ser produzida, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas formas, né? Vou apresentar para vocês algumas formas de energias renováveis, tá bom? Bora começar com a solar. A solar, né, é aquela obtida a partir da luz do sol, utilizada para o aquecimento da água, tá? Então, não é só a luz do sol vai lá e vira energia. Não é bem assim, a gente vai ver que existe todo um processo, né? Então, essa luz solar, ela é utilizada para o aquecimento da água e aí sim geração de energia térmica, né? Ou seja, o aquecimento. Ou como fonte de energia elétrica. Assim como a energia eólica é uma das formas mais limpas de produção de energia que mais cresce no mundo, tá, gente? Então, a energia solar e a energia eólica, né? Essas duas são as duas que mais, né, vem crescendo, vem despontando aí para substituição da matriz energética, né, do planeta de uma forma geral, né, substituindo os combustíveis fósseis pela energia solar ou elétrica, tá? E agora a gente vai observar como que é o funcionamento, como que funciona, né, esse processo de energia solar. Olha só. Como funciona a energia solar? A energia solar é proveniente da luz do Sol e obtida através de placas solares, que têm como função captar a energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. Além disso, esse tipo de energia pode ser obtido nas usinas solares compostas por inúmeros painéis que captam a energia do Sol. Olha aí, de maneira bem simplificada, né, como que é esse funcionamento da energia solar, tá? Só que dentro da energia solar a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, de geração de energia, tá? Então vou apresentar para vocês algumas delas, olha só. Então, tipos de energia solar, né? A gente tem todos esses aí que você está observando. Ela pode ser do tipo heliotérmica, placas solares, fotovoltaicas ou por aquecimento, tá? E eu vou apresentar algumas delas para vocês, começando com o aquecimento solar, né? E o aquecimento solar, provavelmente, é aquele tipo mais comum, né, que a gente vai observar, que é esse, né, caso em que a gente consegue observar as placas, né, nos telhados das casas, das empresas, né? E a energia solar pode ser usada para aquecer água em residências, piscinas ou indústrias. Os coletores solares, basicamente, são sistemas com uma superfície escura que absorvem a luz solar e transmitem o calor para a água, que, por sua vez, fica armazenada em reservatórios térmicos chamados de boilers, tá? Então, é dessa maneira aí que funciona por aquecimento. Agora a gente vai falar das placas solares fotovoltaicas, olha só. Isso, e aí, agora, né, o funcionamento das placas solares fotovoltaicas, eles utilizam um método direto de produção de energia elétrica. A luz solar é absorvida nas células solares, também chamadas de células fotovoltaicas ou fotoelétricas, que são feitas de materiais semicondutores, geralmente de cristais de silício, como você vê aqui na imagem. As partículas de luz solar, que são chamadas de fótons, quando entram em contato com os átomos de silício, provocam o deslocamento dos elétrons, gerando assim uma corrente elétrica que é usada para carregar a bateria, tá? Então, captura-se essa energia solar para carregar uma bateria. E por último, a heliotérmica, né, que essa é a mais complexa, eu acredito, de todas elas, né? E ela também é chamada de CSP, né, do inglês, Concentration Solar Power, e consiste em um método indireto de produção de energia elétrica em que a luz solar é refletida por espelhos e concentrada na forma de calor, né, de energia térmica.
em um receptor. Em seguida, essa energia é transformada em energia mecânica e, por fim, em energia elétrica, de forma semelhante ao que acontece em uma usina termoelétrica, que é mais ou menos como a gente consegue observar aqui na imagem. Além de produzir energia elétrica, a energia heliotérmica pode ser usada para usinas que requerem altas temperaturas para produzir energia elétrica, sem a necessidade de utilizar combustíveis fósseis. Então, ela pode, ser utilizada ali por grandes indústrias em substituição dos combustíveis fósseis, tá bom? Então, esses 3 casos aqui do tipo de energia solar. E falando do Sol, falamos bastante do Sol, agora eu quero apresentar para vocês algumas informações, alguns dados bem legais que eu trouxe aqui do Sol, dessa fonte tão maravilhosa que a gente tem de energia, tá? Então, olha só. O Sol, é essa fonte de energia tão maravilhosa. E aí eu vou apresentar alguns dados bem legais para vocês, tá? Dessa estrela tão maravilhosa. O primeiro deles que eu achei muito curioso é a idade, Quantos anos o Sol tem e por quanto tempo ele continuará a irradiar. E aí, olha só, o Sol desempenha um papel importante em nossa vida, fornece aos organismos vivos a luz, sendo que a sua energia nos mantém vivos, Aqui você consegue observar na imagem a distância, que o Sol tem para a gente, para a Terra, que é de 150 milhões de quilômetros, não dá nem para imaginar, essa distância tão grande, e ele se formou há 5 mil milhões de anos, Essa é a idade, a previsão da idade que o Sol tem, tá? Outro dado legal, aqui a gente tem várias informações interessantes sobre o Sol, Mas outro dado que eu achei muito interessante é isso aqui, ó. Quantos watts gera o Sol? Que pergunta, Parece pergunta de criança, às vezes criança faz esse tipo de pergunta, não é mesmo? Então, quantos watts o Sol consegue gerar? Um secador de cabelo, por exemplo, ele gera cerca de 2.000 watts, É a quantidade de energia que ele precisa para funcionar. Uma central nuclear, por exemplo, 2 milhões de watts, Que se chama aqui de 2 gigawatts, tá? E o Sol, gente, olha só o número gigante que vocês estão vendo aí, Não dá nem para contar quantos zeros a gente tem, mas se a gente colocar na base 10 ali, como está abaixo, a gente consegue perceber que é de 3,86, 10 à base 26. Então, são 26 zeros, que a gente tem aí de potência total irradiada pelo Sol, tá? Então, para que vocês possam observar a importância desse astro tão maravilhoso e que nos traz todo esse calor para que o nosso planeta tenha o funcionamento que possui hoje, tá? Então, se existe vida no nosso planeta, a gente deve também ao Sol, ok? Bom, então eu já falei de energia solar, agora eu vou apresentar para vocês as hidrelétricas, tá? E eu trouxe um vídeo, eu trouxe uma professora de física para explicar melhor como que é esse funcionamento das usinas hidrelétricas, olha só. Olá pessoal, eu sou a professora Risolda Farias do componente curricular de Física e hoje eu vim falar para você sobre as hidrelétricas e também falar sobre a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Na usina hidrelétrica, a força da água do rio faz a turbina girar, convertendo a energia mecânica em energia elétrica. A transformação de energia mecânica em energia elétrica em uma usina hidrelétrica ocorre da seguinte maneira. A água do rio é represada em um reservatório, acumulando energia potencial. Quando a água é liberada, ela cai por uma tubulação e ela será convertida em energia potencial e em energia cinética, que é a do movimento. Essa água em movimento atinge as partes de uma turbina, fazendo-a girar. Essa rotação é a energia mecânica. A turbina está conectada a um gerador. Quando a turbina gira, ela faz com que um rotor dentro do gerador também gire.
O movimento do rotor dentro de um campo magnético gera uma corrente elétrica nos fios condutores, convertendo assim a energia mecânica em energia elétrica. Já a sua distribuição ocorre da seguinte forma: a eletricidade gerada é então transmitida por linhas de alta tensão para ser utilizada em residências, indústrias e outros locais. E agora você vai ficar sabendo por que as usinas hidrelétricas são importantes para o Brasil. As usinas hidrelétricas são essenciais para o Brasil, porque produzem grande parte da energia elétrica que usamos em nossas casas, escolas e empresas. Elas funcionam utilizando a força da água dos rios para gerar eletricidade. As hidrelétricas são fundamentais para o Brasil por várias razões. Principal fonte de energia limpa e renovável. Temos aí que elas têm um ciclo da água. O custo-benefício, depois de construídas as hidrelétricas, tem baixos custos operacionais, o que ajuda a manter o custo da energia relativamente baixo para os consumidores. A capacidade de gerar energia de forma confiável e constante é uma grande vantagem, garantindo que o Brasil tenha um suprimento estável de eletricidade. Para o desenvolvimento regional, as hidrelétricas também impulsionam o desenvolvimento de regiões onde são instaladas, criando empregos e melhorando a infraestrutura local. Então era isso, pessoal. Olha aí, né? A professora Risolda falou muito bem sobre a importância das hidroelétricas no nosso país, né? A questão do custo-benefício, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque é a partir, né, dessa quantidade de hidrelétricas que nós temos espalhadas, é que é a base da nossa matriz energética, tá? Então, fazendo com que o custo, né, o preço que a gente paga pela eletricidade se deva basicamente a essa fonte, tá? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, falando um pouquinho mais das hidrelétricas, um pouquinho mais de informações sobre esse assunto. Lembrando que as hidrelétricas nada mais são do que, né, são lugares, né, usinas em que utilizam a água para gerar eletricidade, tá? Então, basicamente a água dos rios represadas, tá? Então, eles represam uma certa região, né, do rio para que a energia seja produzida a partir dali, tá bom? E aí, gente, eu quero apresentar aqui para vocês, vou só avançar um pouquinho, né? E mostrar para vocês como funciona uma central elétrica, tá? E nós temos uma animação desse funcionamento. E hoje em dia a energia da água é utilizada principalmente para produzir eletricidade. Numa central, como você vê aí, né, de usina hidrelétrica, a água é represada e ela faz girar a turbina, que por sua vez aciona o gerador que produz eletricidade. Então, basicamente o processo parece bem simples, né, como você vê aí na imagem, né, tem um reservatório, esse reservatório vai para a turbina e a partir dali a eletricidade é produzida e liberada, né, mandada, enviada para as linhas de transmissão e aí, né, a energia flui por essas linhas de transmissão até chegar à casa da gente, tá bom? Então é dessa maneira o funcionamento das hidrelétricas. Agora a gente vai falar, para finalizar a aula, né, sobre a importância dos combustíveis. Olha só, do ponto de vista histórico, a descoberta do fogo foi uma das coisas mais importantes realizadas pelo homem para a sua sobrevivência. Hoje em dia, no entanto, muitas guerras e conflitos são ocasionados, né, acabaram acontecendo por conta do petróleo, né? Sabe-se que o petróleo é a principal fonte matriz energética do planeta e por isso muita gente entrou em conflito, tá? Continuando a falar aí, né? Afinal, o petróleo é a matriz energética mundial, composta por quase 80% das fontes de energia não renováveis, tá? Incluindo, além do petróleo, os seus derivados, como o gás natural e o carvão mineral. Eu quero apresentar para vocês no Brasil, né, como que é essa relação no Brasil, né? Então, o Brasil, esse quesito aí de fontes
renováveis e não renováveis é mais ou menos 50% hoje em dia, tá? Então, esse esqueminha que você está vendo aí indica exatamente isso. Então, por exemplo, petróleo e seus derivados ocupam ali 33,1%. Derivados da cana-de-açúcar, né, como é o caso do etanol, 19,1%. As hidráulicas, 12,6%. E o gás natural, 11,8%, tá? Então, aí o nosso esqueminha da nossa matriz energética do nosso país. E aí, agora para a gente finalizar, né, a aula de hoje, o futuro da humanidade, como a gente conhece hoje, da maneira que a gente conhece hoje, ela depende muito de tudo que a gente vai fazer daqui para frente com relação à energia. Então, a necessidade de ampliar o uso dessas energias, né, dessas fontes renováveis, ela é urgente em razão dos graves impactos ambientais que já estão acontecendo aqui no nosso planeta e que podem causar ainda mais problemas, né, trazendo mais poluição e gerando ainda mais, né, o aquecimento global e todos esses impactos que a gente tem visto no decorrer, né, da nossa jornada, tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido tudo que a gente falou aqui sobre a matriz energética do nosso país, né, as fontes renováveis e não renováveis e o quanto é importante a gente pensar sobre o assunto para poder, né, ter um planeta saudável daqui para frente também. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!